Olá, eu sou o Kleber de Oliveira, maquiador, visagista, caracterizador. Apresento a vocês a oficina de caracterização teatral através do edital Cultura Presente, Lei Aldir Blanc do Rio de Janeiro. Para a realização desse projeto, eu escolhi mostrar o passo a passo da caracterização da personagem Mavi, interpretada pela maravilhosa atriz Amarilis Irani, do espetáculo Emaranhada, que eu fiz o visagismo. Nesse processo, vocês vão poder acompanhar todas as etapas da construção de visagismo para a identidade da personagem, incluindo o seu mapa, confecção de prótese e aplicação, um pouco sobre perucaria do espetáculo e sua maquiagem completa. Vem comigo? Então, para a criação do mapa da personagem, eu vou pegar uma foto da atriz e vou passar uma colinha no verso. Vou fixar a foto numa folha de papel, tipo ofício, e pressionar bem para ela não deslizar. Sobre o papel ofício e a foto da atriz, eu vou colocar uma folha de papel vegetal. E vou prender com clips de papelaria em um dos lados. Assim, eu posso levantar a folha e ver tanto o desenho quanto a foto da atriz. Pego um lápis, tipo escolar mesmo, e vou tirar todo o contorno e todos os traços da atriz. Então eu tiro todo o contorno, olhos, boca, nariz. E aí, relembrando, a gente pode levantar o papel vegetal e ver se tiramos todo o contorno exatamente. Agora eu vou começar a desenhar a maquiagem da minha personagem. Isso pode ser feito com maquiagem, que é como geralmente eu faço, mas você pode usar também lápis de cor ou qualquer outro material para colorir. Primeiro eu faço a base de todo o rosto ou de qualquer outra estrutura do corpo que apareça. E depois da base, eu sigo desenhando todos os traços e fazendo as iluminações e contornos. É bom lembrar que para criar a caracterização e o mapa da personagem, a gente tem algumas orientações. A primeira delas é o próprio texto, que vai te dar algumas dicas e informações sobre a personagem. Seguindo isso, a gente tem os caminhos que o diretor escolheu para essa personagem. Depois disso, tem as informações sobre o que a própria atriz pensa sobre a personagem. Então ela pode dizer, mas eu gostaria que o meu cabelo fosse assim, e que tal se de repente a gente usasse uma prótese colocada em tal região do rosto?
Então essas informações são bastante importantes para essa construção. Aqui, por exemplo, eu estou desenhando o que seriam as nossas próteses, que a gente vai ver como foram feitas num passo a passo mais adiante. Sobre as informações todas que eu falei de texto, direção e da atriz, eu vou acrescentando toda a minha visão e toda a minha concepção de criação de identidade para essa personagem. Por exemplo, a gente tinha aqui já a informação sobre o figurino belíssimo da Raquel Tel. E eu sabia que essa parte do colo ficava exposta, então eu criei esse desenho bem abaixo do queixo dela. Então estou acentuando os contornos. Boca. É importante lembrar que a gente trabalha sempre com luz e sombra. Então, esses contornos e a iluminação vão fazer toda a diferença para a visualidade da personagem e para que a gente enxergue bem isso no palco. Esfumando bem, mesmo no desenho, né, para que a gente perceba tudo que vai para o rosto da personagem. E é importante lembrar que cada coisa que você acrescenta tem que ter um porquê. Um marronzinho, um canto de olho, estrutura de testa, que é onde assenta a peruca. E eu vou usar esse amarelo maravilhoso na estrutura de olho e também nas laterais, porque eu tenho ali uma sugestão de um pozinho de serragem amarelo que eu quero colocar ali. Aqui eu estou acentuando o contorno das próteses com um marronzinho bem escurinho, para que eu consiga fazer com que elas saltem mais da pele. Iluminando. Esfumando. Lateral de nariz. E aqui nós temos nosso desenho pronto. Tá faltando só a peruca. Mas olhem só que mágico. Atriz. Sugestão de maquiagem para personagem Mavi. E agora eu vou mostrar para vocês como foi o meu croquis original, o meu mapa original. Como eu apresentei esse personagem para a atriz e para a direção do espetáculo. Lembrando, esse espaço em branco que eu deixo na lateral é um espaço para observações, onde eu posso dizer quais as maquiagens que eu usei, quais os tons que eu usei, reforçando. E eu já desenhei aqui também o figurino projetado pela Raquel Tel, belíssimo. E aqui então nós temos o mapa final da nossa personagem.
Agora eu vou mostrar para vocês como fazer moldes para pequenas próteses. Eu vou precisar de uma massinha. No caso aqui eu tenho a Clay, que é uma massa profissional, mas muitas vezes eu fiz com massa de modelar. Então eu fiz uma bolinha e na palma da mão eu fui girando ela até ela ficar bem redondinha. Pressionei na minha placa e achatei para criar essa meia lua. Agora eu, com uma espátula, eu fui melhorando esse contorno e firmando ela bem na estrutura da minha placa, para que não ficasse nenhum espaço. Muito cuidadosamente. E aí, eu usei para alisar a peça um álcool. No caso aqui eu tinha um álcool de cereais. Então, eu fui passando e deixando ela bem lisinha. Mas lembrando que muitas vezes a gente precisa texturizar a peça ao invés de alisar. Nesse caso, eu posso usar muitos tipos de material. A gente pode usar também fluido de isqueiro, que é um super material usado pelos escultores também. Se eu quisesse texturizar, por exemplo, eu poderia usar uma escova de dentes. Mas não é o caso aqui, porque eu quero a minha peça lisa. Então, em volta disso, da minha escultura, eu vou ter que fazer um pequeno murinho. Não precisa ser muito alto não, mas ele precisa ser um pouco acima da altura da minha escultura. Então pressiono bem para a construção do meu murinho. E eu geralmente uso uma espátula para pressionar essa parte interna, para que a gente perceba que realmente não ficou nenhum espaço entre a placa e o murinho, porque essa estrutura não pode vazar. Aqui eu vou usar silicone azul e o meu catalisador. Geralmente eu uso 2,5% do catalisador para 97,5% da borracha de silicone azul. Aqui eu vou usar bem pouquinho porque é uma peça pequena. Vou precisar de uma balança e de um potinho também. No caso aqui, eu peguei essa garrafinha e reciclei. Vou ligar minha balança, colocar o meu potinho. Ele vai dar o peso, eu preciso tirar o peso do pote, apertando o botão de tara. E ele vai zerar. Pego a minha borracha de silicone azul. E com o palito, eu vou mexer bastante, para que todo o pigmento dele suba e fique uma massa homogênea. Mexe bem mesmo. Como eu falei, eu vou usar bem pouquinho. Para essa estrutura eu coloquei 20 gramas. E aí eu pego o meu catalisador e a média é 2,5%, como vem na embalagem.
Mas se você botar um pouco a mais, não tem problema. O problema é botar a menos. Então cheguei a 21. gramas. Parei. Vou pegar meu palitinho e vou mexer bastante. Mexe cada cantinho. Essa borracha tem que ficar muito bem misturada com o catalisador, para que todas as partes solidifiquem. Ela demora um pouquinho a curar, então você tem tempo para fazer isso, sem ficar desesperado. Mexeu bem, mexeu bem. E aí você vai cuidadosamente, carinhosamente derramar a borracha de silicone azul sobre a sua peça, cobrindo todas as bordas até cobrir a sua escultura. Lembrando que você não precisa e nem deve fazer uma estrutura muito grossa. A estrutura fina vai ajudar na sua aplicação. Você só precisa cobrir um pouquinho a sua peça. Lembra também que é importante trabalhar sobre uma mesa bem plana, sem nenhuma inclinação. Outra dica importante é você dar umas batidinhas para que qualquer pequena bolha que tenha se formado na base da sua estrutura suba e você não tenha nenhuma alteração no seu molde. Aqui o seu molde prontinho, basta você retirar o seu murinho, destacar e molde pronto. Agora eu vou mostrar para vocês como preparar o meu bondo, que é aquela massinha para o preenchimento das minhas pequenas próteses. E aí eu vou preencher essa peça depois para vocês. Para preencher essa prótese eu vou usar, para fazer a massa, eu vou usar o Proseide, que é aquela mesma colinha que a gente usa para fixar a prótese na pele da personagem. O Aerosil, que é esse pozinho branco, que é tóxico. Então é bom que você use uma máscara, porque você não pode inalar. E trabalhe com ele dentro de um saquinho plástico, para esse pozinho não ficar no ar. Vou usar também um pouquinho só do meu Clown Makeup, porque aí minha prótese já vai sair pigmentada. Então, eu pego uma colher, só um pouquinho do meu Aerosil, porque eu já tenho muito desse produto pronto. Coloco o meu Aerosil no saquinho. Coloco um pouquinho do meu Proseide junto ao Aerosil. Só um pouquinho. E aí eu misturo bem. Lembrando que se ele ficar muito molinho, eu posso acrescentar um pouquinho novamente do meu Aerosil. E se ficar muito grosso, eu posso botar um pouquinho mais do Proseide. Então eu vou misturar bem, amassar bem essa mistura, para ela ficar bem homogênea. Depois disso tudo, a gente vai trazer todo o produto aqui para a pontinha, bem para a pontinha.
e vai trabalhar como se estivesse colocando glacê no bolo. Olha, leva tudo lá para a ponta. E com uma tesourinha eu vou cortar esse biquinho aqui, olha. Corte feito. Eu vou botar minha massa de bondo num potinho. E ela tá bem branca, né? Mas quando ela seca, ela fica transparente. Então, lembra? Eu vou pigmentar com um pouquinho só do meu Clown Makeup. Só um pouquinho vai ser suficiente. Vou acrescentar e misturar bem. Assim as próteses da Mavi já vão ser branquinhas. Bondo feito. Eu vou pegar um pouquinho só desse produto com a minha espátula ou um palito de sorvete, por exemplo. Vou plantar o meu molde na palma da mão e vou colocar na base da prótese e fazer o preenchimento. Lembra de tentar retirar todo o produto das bordas. Eu só preciso do desenho da minha prótese preenchido. Então eu continuo, faço toda a limpeza das bordas e aí eu tenho meu molde preenchido. A gente pode esperar, nesse caso, secar de um dia para o outro, porque é uma prótese bem fininha, então ela vai secar com facilidade. Mas você pode secar, por exemplo, com um desidratador de alimentos, em 20 minutos. É importante também que você tenha vários moldes para eventualidade. Então, olha, você pode passar a massinha em vários moldes e deixar secando. E aí você não corre nenhum risco no seu trabalho. Agora eu vou mostrar para vocês como eu fiz a preparação das cabeças. Olha, um coquinho, tá? De carnaval. E aí eu cortei aqui, olha, em volta da orelha, mas medindo na cabeça da atriz, não na minha. Tesoura, corte. E com um arame de alumínio, eu vou aramar todo esse contorno. Tem que ser um arame flexível, para que você consiga fazer toda essa volta. E aqui eu vou usar uma fita crepe para ajudar na primeira fixação, tá? Então eu vou cortar algumas tiras de fita crepe. E vou posicionando o meu arame na borda do meu coquinho, fixando com a fita crepe. No caso desse espetáculo, nós optamos por usar o coquinho porque as trocas de peruca precisam acontecer muito rapidamente. Muitas vezes em 10 segundos a atriz tem que tirar uma peruca e entrar em cena com outra. E se a peruca fosse uma peruca convencional sem o coquinho, ela poderia entrar meio fora de posição. Então eu vou colocando a minha fita crepe
fixando o arame e fazendo todo esse contorno, todo o contorno. Lembrando aqui, por exemplo, na parte da orelha, eu posso usar um alicate para fazer essa dobra e facilitar o meu trabalho. Olha só. Criando todas as curvas necessárias. Fita crepe, mais um pouquinho. É importante esse arame ficar seguro ali. Mas vale lembrar que não é só a fita que vai segurar o arame, tá? Ele é só essa primeira base de colocação do arame. Eu vou cortar aqui, porque eu não vou aramar agora a estrutura inteira. É só para vocês perceberem como fazer. Aqui eu vou começar a costurar o meu coquinho. Uma agulha grossa e geralmente eu uso um barbante encerado. Olha, passo a agulha, dou uma volta e eu já produzo um nozinho. Passo a agulha e aqui de outra forma. Que produz o mesmo nozinho. Passo a agulha, dou uma volta, puxo. Passo a agulha, dou uma volta e puxo. Assim eu vou fazer todo o contorno do meu coquinho. Passo a agulha, uma volta e puxo. Imaginemos que eu vou finalizar agora a minha estrutura. Uma volta, duas voltas, puxo. Muitas vezes eu passo a agulha no mesmo buraco. Uma, duas voltas, puxo. E aí nós temos o nosso coquinho aramado. E aí você pode tirar o excesso de fitas, não tem problema, cortar as bordas, porque a estrutura já está pronta para começar a trabalhar as perucas. E agora eu vou mostrar para vocês as perucas do espetáculo. Algumas delas, são 4. Essa aqui, montamos sobre essa base e na verdade eu utilizei 5 perucas Black Power para montar essa estrutura. Essa aqui, também usei as perucas Black Power e usei esses adereços que eu fui encontrando em algumas lojas e montando. Como o trabalho fala de raiz, eu fui encontrando esse tipo de material que lembrava palha, cascas de árvore e coisas parecidas para montar a minha estrutura, como por exemplo esses barbantes. Aqui, por exemplo, eu estou mostrando para vocês um cacho que saiu muito fora de lugar. Um truquinho, uma dica. Um grampo, você vai enrolar nele e vai jogar o grampo lá para dentro. Assim, você vai conseguir manter o desenho de contorno dessa peruca. Aqui ela prontinha, com tudo que a gente resolveu aplicar de acordo com a identidade da personagem. Aqui mais uma peruca,
Nós aplicamos também vários elementos, como palha da costa, pequenas folhinhas e coisas parecidas, e usamos esse tipo de cabelo, que eu já encontrei texturizado, olha só. Então eu peguei esse cabelo e fui trançando e dando nozinhos e costurando esse cabelo na minha cabeça, no meu coquinho. Deixa eu mostrar para vocês essa escova. É uma escova de peruca. Então, olha, eu sempre vou escovar a minha peruca começando lá por baixo, para que ela não embole. Então, escovo lá embaixo e vou subindo um pouquinho mais acima, um pouquinho mais acima, porque se eu começar lá por cima, ela vai embolar. Então, sempre de baixo para cima na escovação. Aqui a gente tem então mais uma peruca do espetáculo montada sobre o coquinho. Essa foi a primeira parte da nossa oficina, tratando da construção da ideia e dos materiais. No próximo módulo, faremos a aplicação e finalização de tudo o que fizemos até aqui, com a atriz convidada, Amarilis Irani. Espero vocês!